Mulheres que seguram as pontas, semelhante a Zípora, estão sempre dispostas a serem instrumento nas mãos de Deus. Como também a Bíblia registra Abigail. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Abigail. Irmãos e irmãs, nós temos muito a aprender com esta mulher. Muito mesmo. Não teremos condições nem tempo hábil para estarmos trabalhando tudo aquilo que o texto tem a nos ensinar através da vida desta mulher, mas domingo que vem nós continuaremos falando sobre Abigail. Hoje nós faremos uma observação rápida sobre a vida desta mulher. Esta mulher, ela, com as suas ações, a sua sabedoria, ela pôde roubar a cena na narrativa bíblica, de tal forma que a partir desse capítulo, constantemente o texto vai fazendo menção a esta mulher, até chegar ao capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 25. Se você ainda não conhece a história dessa mulher, saiba que hoje, ao conhecer, se surpreenderá e desejará seguir o exemplo dela. Se você já conhece, creio que vale a pena relembrar e descobrir algumas informações sobre a vida desta mulher. Geralmente, num contexto machista, o homem escolhe o nome dos filhos. E quando eu olho para Abigail, de acordo com a época e a cultura da região que esta mulher nasceu, bem como a cultura do povoado Carmelo, uma pequena aldeia pertencente à região de Judá, tudo leva a crer que foi seu pai que escolheu o seu nome. Abigail, aquela que gera alegria, inicia seu nome com o prefixo Ab, da raiz aramaica, Aba. O aramaico era um grupo de dialetos estreitamente ligado ao hebraico. Ou seja, o nome dessa mulher tem como significado fonte de alegria do pai. Ou podemos traduzir também, o meu pai é a alegria. Ab, pai. Abigail, aquela que gera alegria ao pai. Mas mesmo possuindo o nome de alegria e felicidade, esta mulher não era feliz. Talvez ela gerou uma felicidade tremenda ao seu pai quando nasceu, e também quando ele recebeu o dote daquele que a pediu em casamento. Dote era o preço que o pretendente pagava aos pais da noiva. Também poderia acontecer dos pais da noiva pagar ao noivo. Foi o caso que a Bíblia registra de Salomão, em 1 Reis, quando casou com a filha de Faraó, foi Salomão que recebeu o dote. Pais prudentes se preocupam em ensinar os seus filhos a ter um conceito correto com relação ao casamento. E eu acredito que Abigail, ela tinha esse conceito correto. Mas infelizmente, mesmo tendo um nome de alegria, ela vivia uma infelicidade conjugal. Mesmo carregando o nome de felicidade, não era feliz. E quando eu olho para a história dessa mulher, eu percebo que alguma coisa aconteceu aqui, que ela assumiu um matrimônio que infelizmente não era algo que estava em seus sonhos. Nós, como pais, precisamos nos preocupar em ensinar os nossos filhos a ter um conceito correto sobre o casamento. Ensinando que não se deve casar por interesse, seja por dinheiro ou qualquer outro. E eu acredito que este foi o interesse não dela, mas do seu pai. Casamento de interesses ou com segundas intenções torna-se o maior erro na vida de qualquer pessoa. Como muitos jovens e adolescentes que acabam se casando ou amaziando-se só para sair da casa dos pais e no fim das contas acabam voltando a morar com eles. O problema é que na volta, não volta da mesma maneira. Acaba trazendo toda uma bagagem que conseguiu lá fora para a casa dos pais. Nós pais precisamos viver e ensinar os nossos filhos a viverem corretamente. Eu já entendi que se não inculcarmos isso nos nossos filhos, não ensinar,
nós não estaremos preparando a nossa geração futura, a nossa descendência, para encarar os desafios que o mundo traz. Precisamos ensinar os nossos filhos. Precisamos assumir nossas responsabilidades. Nós, pais, precisamos viver e ensinar os nossos filhos a viverem corretamente. Eu já atendi muitas mulheres que casaram porque os pais escolheram marido para elas. Por causa da situação financeira do rapaz ou da família do rapaz, do pretendente. Pais que não assumiram responsabilidades, responsáveis que não assumiram tais responsabilidades sobre a vida daqueles que estavam sob sua guarda. Pais ou responsáveis que permitem seus filhos casar por dinheiro ou namorar quando ainda são novos demais para assumir as responsabilidades ou papéis de adultos. Infelizmente, no passado acontecia muito isso, hoje diminuiu bastante. Eu posso usar como exemplo a vida da minha mãe. Ela é prova disso. Ela perdeu seus pais muito cedo e ficou sob o cuidado de seus irmãos. Ela foi criada pelos seus irmãos. Mas quando ela chegou aos 15 anos de idade, ela foi dada em casamento. Infelizmente, ela não sabia nada sobre relacionamento conjugal. Ela não havia sido orientada sobre as condições do matrimônio. Ela não tinha conhecimento nenhum. E isso na década de 50. Imagina a situação, imagine o constrangimento, imagine o sofrimento. Ela não havia sido orientada. E no final de tudo, os seus irmãos fizeram um negócio, uma negociação com ela. Resultado, ela esperou os filhos chegarem a uma certa idade, acabou divorciando-se. Acabou separando do meu pai. E a consequência é que os filhos são os que mais sofrem com a separação dos pais. Principalmente os mais novos. Minha mãe teve 9 filhos, 3 morreram, eu não cheguei a conhecê-los. E os 6 continuam aí. Mas o caçula foi o que mais sofreu. Quando eu olho para essa situação da minha família, eu percebo que esta é a consequência. São os filhos que mais sofrem com a separação dos pais. E ao olhar para a vida de Abigail, ela não era feliz no seu relacionamento conjugal. Por que Abigail não era feliz? Porque ela se casou com um homem chamado Nabal. O nome deste homem já diz tudo, Nabal, tolo, nécio. O que aconteceu? Vamos conhecer e relembrar a história. Versículos 2 e 3. 1 Samuel 25, versículos 2 e 3. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail. Mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude, grosseiro, bruto e mau. Creio que vale a pena lermos um pouquinho mais à frente. Veja só o que diz o restante desse texto, versículo 4. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai-lhe em meu nome, como está? Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco num agravo, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias em que estiveram conosco no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão: achem mercê, pois, os teus moços na tua presença. Porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Versículo 9. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas estas palavras em nome de Davi, ficaram aguardando. Versículo 10. Mas Nabal respondeu aos jovens de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm?
Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja-se a sua espada. E cada um cingiu-se a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Versículo 17. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem possa falar com ele. Mulheres que seguram as pontas como Abigail, que sabe proceder com o contraste da vida conjugal. A história dessa mulher nos ensina que ela soube como proceder com o contraste da sua vida conjugal. Você percebeu a diferença? Abigail, inteligente e bonita. Nabal, o tolo, grosseiro e mau. Não existe casal em que a mulher será igual ao homem na maneira de pensar ou de agir. É por isso que dizem que os opostos se atraem. Alguns possuem diferenças que deveriam completarem-se, mas as diferenças só os afastam, gerando distanciamento no relacionamento conjugal. Mas cá entre nós, quando olho para esse casal supera expectativas de opostos. No entanto, com a sua inteligência, Abigail sabia como tratar as diferenças que colocavam em risco o seu casamento, os bens da família, a vida dos empregados e todos que estavam sob os seus cuidados. O que me chama a atenção aqui é que este homem, Nabal, era descendente de Calebe. Isso mesmo, aquele Calebe, homem de fé, que andava com Josué, companheiro de batalhas e guerra de Josué. Ele fez parte daqueles espias que foram enviados à terra prometida e voltou trazendo boas notícias. Somente ele e Josué tiveram boas notícias. Isso nos ensina que procedência familiar não quer dizer muita coisa se a pessoa não quer ser boa. Calebe era um bom homem. A Bíblia registra que Calebe realmente era um bom homem. Mas quando nós olhamos para esse descendente de Calebe, para Nabal, um homem mau, um homem tolo, nós podemos realmente concluir que descendência ou a família de que alguém procede não quer dizer nada se a pessoa decidir não ser nada. Pelo menos ser alguém que preste. Calebe, com toda a sua tolice, com toda a sua grosseria, segundo as Sagradas Escrituras, era um homem mau, mesmo sendo descendente de um bom homem. Nabal era mau. Não há registro, mas tudo indica que Abigail não teve nenhum filho com este homem. Será por quê? Está aí um desafio para você, pesquisar e descobrir. Por que será que Abigail não teve nenhum filho com este homem? Ela não era estéril. Logo mais à frente nós veremos isso. Sabe o que o texto diz? Ele diz que Nabal não sabia nem mesmo como conversar com as pessoas, porque ele era estúpido. Versículos 9 a 17, principalmente o versículo 17, deixa isso claro. Os rapazes foram e deram a Nabal a mensagem que Davi havia enviado. Deram o recado. Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é este filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores, quando deveria obedecê-los. Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, sabe-se lá de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e, ao chegarem, relataram tudo o que Nabal disse, todas as palavras a Davi. E olha o que diz o versículo 17. O funcionário, o empregado deles, observou tudo
foi lá, contou para Abigail, e no versículo 17 ele diz: agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer. Pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Nova versão internacional. Ninguém consegue conversar com ele. Eu acredito que muitas mulheres estão segurando as pontas para não deixar a corda arrebentar, mesmo o esposo não sendo de diálogo. Abigail nos mostra que ela sabia lidar com essas diferenças conjugais. Acredito que um dos fatores do coração de Abigail não ser com Nabal, além das que eu já falei, está na questão do diálogo. Sem diálogo não há como ter acordo. Amós capítulo 3, versículo 3 diz que não tem como dois andarem juntos se entre eles não houver acordo. Creio que se houvesse diálogo entre os casais, as famílias viveriam melhor. A Bíblia nos ensina isso. Um bom marido precisa reservar tempo para conversar, para ser afetuoso, gentil, dando abertura para a esposa conversar. Compartilhar suas ideias e realmente mostrar interesse pela esposa. E aqui vai uma dica para os homens. Se você dispõe de tempo para ouvir a sua esposa, você conquista o coração dela. A mulher tem prazer em dialogar com o esposo. Ela sente-se mais próxima a ele quando há diálogo. Felizmente, muitos maridos tomam decisões sem sentar e conversar com a esposa. Quando ela percebe tudo já está resolvido, tudo já está decidido, só na cabeça dele. Parece que ela não faz parte da família. Isso gera uma decepção, uma amargura muito grande no coração da esposa. Eu conheço a história de um homem letrado, mas que era metido, grosseiro, estúpido, e com sinais de ser muito agressivo. Mas este homem, ele passou por uma experiência tremenda. Experiência esta que transformou a sua vida e transformou o seu caráter. Certa vez ele estava aconselhando um grupo de homens de uma determinada igreja, orientando-os a serem maridos amorosos e serem sábios para com o trato com a esposa. Ele, através de um amigo, escreveu: vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. É ele mesmo. Eu estou me referindo ao apóstolo Pedro, e isso está registrado em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Pedro, um homem rústico, aparentemente agressivo. Pedro não tinha papas na língua. Pedro era pavio curto. Mas este homem foi transformado. E quando ele manda a mensagem para a igreja, ele diz que os homens precisam ser cavalheiros. Os homens precisam honrar as esposas. Os homens precisam entender que elas são mais frágeis. Por isso devem honrá-las. Mas ele diz também que se não fizer isso, o homem pode ter as orações interrompidas diante de Deus. Mulheres que seguram as pontas entendem que, independente do marido, elas precisam ser conduzidas, orientadas por Cristo. Orarem, intercederem pela vida do marido, para que haja transformação na vida dele, como houve na vida de Pedro. Eu sei que alguns maridos ficam constrangidos em ter que conversar face a face com a esposa, porque não está acostumado e acabam achando estranho. Mas quando o amor fala mais alto no coração, eu acredito que o marido tomando essa postura, ele consegue alcançar o coração da esposa. E ela terá o maior prazer em ouvi-lo e desejará isso. E você, marido, saiba que ela entenderá você muito mais do que você imagina. É só tentar. Só tentar.
Por que não tentar? Vale a pena. Se fosse meu pai, talvez diria: você não é homem? Você não é homem? Vai lá. Encara isso. Veja o resultado. Versículos 36 e 37. Abigail tomou uma atitude, e nós vamos trabalhar um pouco melhor isso no domingo que vem. Davi havia preparado 400 homens. E sabe o que estava no coração de Davi? Veremos isso também no próximo domingo. Davi pensou consigo mesmo: eu vou dar cabo da vida deste homem, mas não vou poupar ninguém. Mataremos todos. Ele, a família, todos. Porque este homem é muito mau. Eu tratei bem os seus empregados e ele me trata com desonra e desdém. Mas este versículo 36 e 37 diz o seguinte: olha o que aconteceu. Depois que Abigail apaziguou o exército de Davi, os 400 homens, ela volta para casa e encontra o seu esposo fazendo um banquete, oferecendo um banquete, comendo como rei. O coração dele estava alegre e ele já estava muito embriagado, pelo que ela não lhe referiu palavra alguma, nem pouco, nem muito, até amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Adoeceu. Irmãos, essa mulher era muito sábia. Ela poderia ter chegado brava ali, mas não. Abigail nos ensina que tudo tem um momento certo. E uma mulher de Deus que segura as pontas precisa entender que tudo tem um momento certo, até mesmo o momento de conversar, de dialogar. Quando eu aconselho casais, eu digo que todo casal precisa discutir a relação, principalmente com referência ou com a maneira que vai educar os filhos. Discutir também a relação conjugal, mas nunca fazer isso na frente dos filhos. Escolha um momento reservado onde vocês possam estar no quarto e discutirem. E eu aconselho que isso tenha um tempo, um momento certo para isso. Porque é fato, e eu acredito que as mulheres aqui vão concordar, se você vai conversar com o marido e ele já está cansado, passou de meia-noite, você vai falar sozinha. Haverá um monólogo. Automaticamente, ele vai cochilar. E você vai estar falando para as paredes. Educação de filhos não se discute na frente deles. Existem filhos que manipulam os pais e conseguem colocar um contra o outro. E isso começa bem cedo. E tem a idade. Bem cedo. Uma criança sabe como manipular os pais e colocar um cônjuge contra o outro. Se o casal não tem sabedoria e não sabe dialogar, infelizmente terá grandes problemas, até mesmo na educação dos filhos. O terceiro fator de divórcio. Sabia disso? O terceiro fator de divórcio é a educação dos filhos. O segundo, a administração financeira. E o primeiro, infidelidade, principalmente virtual. É fato. Pesquise. E surpreenda-se com os resultados das pesquisas. Eu quero concluir, como eu falei, não ia dar para trabalhar tudo, com um texto que as Sagradas Escrituras nos traz e nos ensina como devemos nos comportar. E eu quero encerrar com esse versículo, para que você, mulher, entenda o seu valor diante de Deus, e para que você, marido, entenda o valor desta mulher para você também. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Abigail, ela faz parte da galeria das mulheres na história bíblica, que realmente
agiu em todos os momentos com sabedoria. Sabe quantas vezes ela teve que encarar exércitos? 2 vezes. Essa mulher teve até a sua casa queimada. Mesmo assim, o texto dá a entender que ela agiu com sabedoria. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Desfrute a vida com a mulher que você ama todos os dias desta vida. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. A maior preciosidade da sua vida, homem, é a sua esposa. Se você entender isso, eu acredito que viverá diferente. Você assumirá as responsabilidades e não permitirá que sua esposa fique segurando as pontas. Mas com sabedoria, você estará alicerçando a sua casa, a sua família, o seu lar no Senhor. Salmo 127, 1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos colocar em pé? Próximo domingo eu quero falar sobre Abigail, a mulher que apazigua exércitos. Realmente essa mulher segurava as pontas. Realmente. Quero perguntar a você, esposo, a você, esposa, como está o diálogo no seu lar? Qual foi a última vez que você sentou com a sua esposa, marido, para conversar, para ter uma DR, para discutir a relação? Qual foi a última vez você, mulher, que pôde chamar o seu marido para conversar e saber como está o coração dele? Se faz muito tempo, não permita que esse tempo se prolongue. Decida hoje mesmo, diante de Deus, a dialogar, a entrar em acordo e assim ter a família conduzida por Deus através do Espírito Santo. Agora, mulher, quando isso acontecer, você, esposa, ouça o seu marido. Não queira só falar. É importante cada um falar, cada um por sua vez, e ambos procurarem o bem maior, que é a família. Eu quero apelar o seu coração a você tomar uma atitude hoje diante de Deus, a ser mais aberta, a dialogar, e a você, marido, ser mais sensível, como o apóstolo Pedro diz. Você entender que a sua esposa é um vaso mais frágil, Deus a fez assim, mas que ela merece honra. Se você não faz isso, a palavra de Deus diz que até as suas orações podem ser impedidas. Quer ser ouvido por Deus? Trate bem a esposa. E você, esposa, honre o seu marido. Honre. Submeta-se à liderança do seu marido, entendendo que você é que proporciona o equilíbrio do lar. A palavra de Deus nos orienta que as mulheres precisam honrar os seus esposos, respeitá-los. E da mesma maneira, o esposo, a esposa. Fazendo isso, as famílias viverão de uma forma saudável diante de Deus, relacional e espiritualmente. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus, que cada decisão neste momento, tomada no mais íntimo do coração desta esposa ou deste marido, o Senhor possa estar sondando, o Senhor possa estar atento, que o Senhor possa estar registrando nos céus. E que esta esposa e este esposo possa realmente agir, conduzido pelo Teu Santo Espírito, preocupada em alicerçar a família no Senhor. Pai, em nome de Jesus, se há insensibilidade no relacionamento conjugal, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que haja amor nos relacionamentos. Muitos relacionamentos são alicerçados através da atração, mas a Tua palavra nos ensina que deve ser alicerçado no amor. Também declara que permanece a fé, a esperança, o amor. Esses 3 subsistem. No entanto, o maior deles é o amor. Que haja amor nas famílias. Que haja amor no relacionamento conjugal. Que haja amor no relacionamento paternal, maternal. Que haja amor no relacionamento filial. Pai, que as famílias possam desfrutar
cada vez mais do amor do Senhor e do amor de um para com o outro. E assim as mulheres possam compartilhar das dificuldades, das limitações e das angústias do coração com o cônjuge, com a família. E que os homens possam quebrar essas barreiras de comunicação, de diálogo, e que venham fazer como o apóstolo Pedro orienta: ser atenciosos, amorosos, pacientes para com a esposa. Pai, esse é o desejo do meu coração, e eu sei que também é do Senhor, porque a Tua palavra nos orienta a isso. Que este também seja o desejo de cada família aqui representada, e que possamos desfrutar cada vez mais da Tua graça, da Tua paz e do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.